Ora, boa tarde. Peço às senhoras e senhores deputados que possam ocupar os vossos lugares, por favor. Bom. Ok, creio que já estabilizamos e, portanto, podemos dar início a esta reunião. Parece que há senhoras e senhores deputados que não têm pressa. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, por favor. Eu cumprimento a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, também o Sr. Secretário de Estado do Trabalho, aqui presentes. Trata-se de uma audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 855/15/1, iniciativa de um conjunto de cidadãos, intitulado Alargamento da Licença Parental. Tem uma grelha especial. Haverá uma intervenção inicial por parte da Sra. Ministra no tempo de 10 minutos. Seguir-se-á a intervenções dos diferentes grupos parlamentares, por ordem decrescente, no tempo de 5 minutos a cada grupo parlamentar e, no final, uma resposta conjunta por parte da Sra. Ministra no tempo de 10 minutos. Portanto, temos aqui um tempo indicativo de 55 minutos. No caso de todos os grupos parlamentares estarem presentes e intervierem e respeitarem o tempo que está destinado e, portanto, vamos dar início a esta reunião, passando a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos. Faz favor, Sra. Ministra, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício desta Comissão, senhoras e senhores deputados. A bancada do Governo está presente a pedido da bancada, não a bancada do Governo, o Governo está presente a pedido da bancada parlamentar do PSD, com referência ao projeto de lei número 855/15, que propõe o alargamento da licença parental inicial e da licença por adoção de menor de 15 anos, como bem sabem. Portugal enfrenta um enorme desafio demográfico, com previsões de declínio para as próximas épocas, e tem sido notória a ausência de visão política que fomenta a natalidade e responda de forma articulada às diferentes necessidades ao longo do ciclo de vida das crianças e progenitores. Deste modo, queríamos deixar claro que o Governo acolhe de boa fé todas as propostas que se proponham promover a natalidade, os direitos das mães e dos pais e, em geral, a conciliação da vida familiar e profissional. Isto dito, parece-nos, contudo, que é importante termos uma visão mais ampla desta temática do que propriamente o alargamento da licença parental inicial e da licença por adoção, que transparecem deste projeto de diploma. E isto pelas seguintes razões que sintetizo. Em primeiro lugar, nos termos do relatório A Situação da Paternidade e do Cuidado em Portugal, 2023, as mulheres continuam a assumir maioritariamente as responsabilidades domésticas, 54,7%. As mães dedicam, em média, 2 a 4 horas diárias às tarefas domésticas, enquanto os pais dedicam menos de metade desse tempo. E no cuidado de crianças, cerca de 35% das mulheres ocupam mais 4 horas diárias atenta às necessidades do menor do que os pais, e mais de 50% das mães entre os 25 e os 44 anos indica que está sujeita a uma média de 5 horas e 28 minutos de trabalho não pago por dia útil. Assim, o prolongamento da licença parental só por si poderia constituir um estímulo à percepção já existente de que o cuidado infantil é uma tarefa
tarefa predominantemente feminina, e isso dificulta a participação das mulheres no mercado de trabalho. Em segundo lugar, e justamente no que se reporta ao mercado de trabalho, sabe-se que a disparidade salarial em desfavor das mulheres é de mais de 13%, em 2022 foi 13,2%, e estamos apenas a falar de capacidade de remuneração e não de capacidade de ganho, e que a representatividade das mulheres em algumas instâncias de poder e tomada de decisão é de apenas 33,5%. Além disso, como sabemos, as mulheres também enfrentam barreiras significativas no progresso, na progressão, na carreira, independentemente de se tratar de acesso a cargos de liderança. Pois também aqui pode ocorrer que a extensão da licença parental, embora bem intencionada, não quero deixar de dizer isto, tenha um potencial de aumentar estas desigualdades, porque sendo as mulheres as principais cuidadoras, acabam por estar menos disponíveis para a sua carreira. Em terceiro lugar, o estudo de igualdade de género em Portugal, realizado pela SIG, demonstra tem alguns dados que também nos obrigam a refletir. Em primeiro lugar, enquanto as mães gozam a licença parental inicial em 94% dos cenários, os pais gozam apenas e tão só 39%. Senhores deputados, falamos de uma diferença superior a 50% no gozo, na distribuição do gozo da licença parental por pais e mães. Por outro lado, de acordo com dados que nos foram fornecidos pela CIT, no ano de 2024, foram solicitados 147 pareceres, tendo em vista o despedimento de mulheres grávidas, puérperas ou lactantes ou em gozo de licença parental inicial. Em contrapartida, apenas foram solicitados 4 pareceres relativamente a homens nessa mesma situação, portanto, a pais nessa mesma situação. Ou seja, o número de pareceres foi 98% para pareceres relativos a mães e 2% relativos a pais. Isto significa, senhores deputados, que no universo global, na verdade, quem goza a licença parental são sobretudo as mães e, portanto, quem pode ser despedida nesse gozo são ainda e, sobretudo, as mães. E mais, no ano 2024, 1.824 mulheres, quando iniciaram a sua gravidez, tinham um vínculo de trabalho e à data do parto já não tinham, estavam em situação de desemprego. 1.824 mulheres. E ainda no ano 2024, segundo os dados que apurámos junto da CID, 3.674 mulheres transitaram diretamente do subsídio de desemprego para o subsídio parental inicial. Assim, mais uma vez se observa algum preconceito de mercado de trabalho para com as mulheres sobre as quais impendem responsabilidades parentais, ou porque estão grávidas ou porque acabaram de ser mães. Estes dados são importantes para perceber a posição do Governo relativamente à proposta que temos em cima da mesa. Como resulta da nota preambular desta proposta, este projeto de diploma centra-se exclusivamente na questão da promoção da amamentação. Não obstante, não se descura a sua importância para o bom desenvolvimento da criança e, sobretudo, o alargamento da licença parental por esta via e apenas por este objetivo, quanto a nós, deveria ser visto de uma forma não tão isolada e não apenas com esta motivação. Acresce que esta motivação dificilmente permite compreender a norma que no diploma pretende estender este mesmo direito à adoção, aos casos de adoção, porque a situação é verdadeiramente diferente. Não é que, no entender do Governo, a adoção não deva ter o mesmo tratamento que a licença parental por filhos biológicos, o fundamento é que não é, obviamente, a amamentação, por razões que todos compreendem. As alterações legislativas nesta matéria pressupõem, no entender do Governo, uma ponderação integrada
sobre a interferência destas alterações no âmbito de outros direitos e regimes, promoção da igualdade entre homens e mulheres no trabalho e no emprego, natalidade, adoção, emprego, em geral também mercado de trabalho. Acresce que, e esta é uma questão metodológica, atento o teor do projeto de lei, que implica alterações à lei laboral, é do interesse que esta matéria seja alvo de discussão com os parceiros sociais, que terão os seus contributos a apresentar. Senhoras e senhores deputados, em síntese, no entender do Governo, e pese embora a boa intenção deste projeto de diploma, parece-nos precipitado que ele seja adotado tal como está e devemos considerar, sim, alternativas que ponderem todos os interesses em jogo, não apenas o interesse da amamentação de um recém-nascido, por muito que esse interesse seja, como é óbvio, de louvar, mas também outros interesses que promovam a igualdade entre homens e mulheres no exercício dos direitos parentais, que obviamente não se esgota no aumento da licença parental inicial. Por isso, poderemos considerar propostas que incentivem, por exemplo, diretamente pais e mães a partilharem a licença parental de uma forma mais equitativa, que promove uma distribuição mais justa das responsabilidades de cuidado. Aliás, isto vai ao encontro do programa do Governo relativamente à conciliação equilibrada entre a vida profissional e a vida familiar por homens e mulheres que trabalham. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Feita esta intervenção inicial por parte da Sra. Ministra, seguem-se os grupos parlamentares. Como foi dito, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Por ordem crescente, esta como é uma grelha especial, e segundo a informação que eu tenho, portanto, começará o PSD. As inscrições que eu tenho é a deputada Ofélia Ramos, PS, deputada Ana Paula Bernardo, Chega, deputado João Ribeiro, Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro, Bloco de Esquerda, deputado José Soeiro, PCP, deputado Alfredo Maia e, por último, mas não por menos, o LIVRE com a deputada Isabel Mendes Lopes. Assim sendo, para uma intervenção no tempo de 5 minutos, eu passo a palavra ao PSD, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a disponibilidade da Sra. Ministra para participar nesta audição. Consideramos que a presença de Vossa Excelência nesta audição é essencial para que se promova um debate sério, informado e responsável sobre esta matéria. Esta audição, como bem disse a Sra. Ministra, ocorre no âmbito da especialidade de uma iniciativa de cidadãos que visa o alargamento da licença parental inicial por mais 2 meses, bem como da licença por adoção de menor de 15 anos. Este é, sem dúvida, um tema da maior importância para as famílias portuguesas e para a sustentabilidade da nossa sociedade, e isto é bem evidente pelo número expressivo de cidadãos que subscreveram esta iniciativa legislativa. É uma iniciativa que evidencia uma clara preocupação com a proteção da parentalidade, o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Estes valores que estão no centro do debate político são também valores centrais daquilo que é a visão e os princípios que orientam a ação política do PSD. O Grupo Parlamentar do PSD defende, sem quaisquer ambiguidades, a proteção da parentalidade, a conciliação entre a vida familiar e pessoal e profissional, e consideramos que são pilares fundamentais para uma sociedade moderna e sustentável. Sabemos, no entanto, que políticas eficazes requerem equilíbrio, responsabilidade e compromisso com a realidade do país, e esta iniciativa, ainda que meritória naquilo que são os seus objetivos, envolve questões complexas com implicações sociais, económicas e financeiras que devem ser tratadas com rigor e ponderação. E por essa razão sempre defendemos que quaisquer decisões sobre esta matéria devem ser alcançadas em sede de concertação social envolvendo empregadores, trabalhadores e o Governo. E dito isto, apesar deste processo não ter seguido esse caminho de diálogo social, o PSD tomou a iniciativa de ouvir em sede de especialidade um vasto conjunto de entidades e parceiros sociais, num total de cerca de 20
entidades para assegurar que quaisquer soluções que resultem deste processo legislativo sejam justas, equilibradas e eficazes. Dito isto, não podemos também aqui, neste momento, deixar de lamentar e repudiar as acusações infundadas e demagógicas que o Bloco de Esquerda tem dirigido ao PSD ao longo destas 20 audições, acusando gratuitamente o PSD de estar contra esta iniciativa e estar contra os pais e as mães trabalhadoras. Estas críticas são absolutamente infundadas e revelam uma tentativa grosseira de desviar as atenções das próprias incongruências do Bloco de Esquerda, que são muitas. Como pode um partido que admitiu ter despedido 5 trabalhadores que haviam sido mães há pouco tempo, duas das quais se encontravam a amamentar, Sr. Deputado, as verdades são às vezes difíceis de ouvir. Apresentar, como é que pode este partido, o Bloco de Esquerda, apresentar-se nesta audição e neste debate como defensor da legislação laboral para grávidas e lactantes e com uma atitude de superioridade moral que agora sabemos que mais não é do que uma atitude de Olívia Patroa e Olívia Costureira. Esta atitude é, na verdade, um exemplo flagrante da incoerência política do Bloco de Esquerda e de um oportunismo que descredibiliza por completo o debate político e, em especial, desta matéria. Quem não respeita a proteção da parentalidade dentro do seu próprio partido, não respeita e não tem qualquer autoridade ou moral política para se apresentar neste debate com moral das mães e dos pais trabalhadores. E é sempre difícil ouvir isto, principalmente quando ao longo destas acusações tem vindo a apontar isso mesmo ao PSD. Isto para não falar da celebração de contratos simulados, para não falar de contratos simulados que atentam contra a lei e que atentam contra tudo aquilo que o Bloco de Esquerda tem apregoado. O PSD, pelo contrário, tem estado sempre comprometido com soluções sérias, equilibradas e justas que beneficiem não só as famílias e também os trabalhadores portugueses, sem recorrer a quaisquer retóricas vazias ou a quaisquer ataques inconsistentes. Estamos, como sempre estivemos, ao lado das famílias portuguesas e comprometidos com soluções que promovam a natalidade, fortaleçam a economia e garantam um futuro mais próspero para o país. Senhora Ministra, a proteção da parentalidade, o equilíbrio entre a vida profissional e familiar e a igualdade de género são temas centrais para o Governo, como bem frisou, e essa preocupação está, aliás, bem patente no programa do Governo. Nesse sentido, gostaria que a Senhora Ministra aprofundasse um pouco mais aquilo que são as políticas e as medidas do Governo sobre estas temáticas. Pergunto também que impactos financeiros, Sr. Presidente, para terminar com a sua condescendência, pergunto também que impactos financeiros estão projetados para a Segurança Social e se isto de alguma forma pode agravar a sustentabilidade financeira da Segurança Social e também dizer aqui, apontar apenas duas preocupações que resultaram das audições, que julgo que merecem alguma atenção e preocupação e que a Senhora Ministra abordou na sua intervenção. Para terminar, só, Sr. Presidente, com a sua condescendência, 45 segundos. Só apontar dois aspectos que julgo que devem merecer a nossa atenção, que a Senhora Ministra também aflorou, do sentido que, atualmente, os pais não gozam em pleno dos seus direitos de parentalidade, daquilo que são a legislação em vigor, e também que esta medida poderá ter impacto negativo em termos de discriminação laboral associada à parentalidade, com especial incidência nas mulheres. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Partido Socialista. A Sra. Deputada Ana Paula Bernardo tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário de Estado, aos Srs. e Srs. Deputados. Com efeito, estamos, como já aqui foi dito, num quadro de discussão na especialidade de um diploma que decorre de uma iniciativa de cidadãos, um instituto que por todos deve ser... Peço desculpa, é que esses diálogos laterais perturbam a intervenção, neste caso do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Faz favor de continuar. Portanto, estamos num quadro de um processo de discussão na especialidade de uma iniciativa de cidadãos, um instituto que por todos deve ser saudado e respeitado no quadro daquilo que pretendemos da nossa democracia participativa. A proteção da parentalidade é para o Partido Socialista também uma matéria de grande relevância para as famílias, para a sociedade, para os desafios demográficos, a todos nos convoca e que, obviamente, inclusivamente, extravasa o quadro
quadro legislativo relativo às licenças parentais que estamos aqui a discutir, e aqui, obviamente, concordamos com a nota da Sra. Ministra, que temos que ter sempre uma visão mais ampla na resposta aos desafios. Mas este é um dos instrumentos para responder. Da parte do Partido Socialista, é um tema que sempre mereceu especial atenção nos últimos anos, sob diferentes formas, do alargamento de licenças, a fomento da partilha de responsabilidades, medidas de conciliação, entre outras. E é uma matéria que seguramente continuará a merecer, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a mesma atenção, como aliás ficou bem patente no nosso voto favorável a esta iniciativa de cidadãos. Entendemos que com a discussão, a votação e a aprovação desta iniciativa deu-se um passo positivo, mais um passo positivo no sentido da melhoria da proteção da parentalidade, e aqui permitam-me que diga, Sra. Ministra e Srs. Deputados, que não chega a proclamar uma aposta na melhoria da parentalidade e depois não atuar em coerência. E aqui lembramos os votos contras do PSD e do CDS a esta iniciativa, agora escudados, não agora porque não o disseram, mas já o afirmaram previamente, escudados no facto de ser uma matéria que deveria ter sido discutida com os parceiros sociais e não o foi, o que é particularmente estranho, sobretudo na sequência de uma discussão em plenário sobre uma transposição de uma diretiva em matéria laboral que também não teve a intervenção e a auscultação dos parceiros sociais. Mas lembramos também que, não obstante o Governo continuar a declarar o seu compromisso em matéria, que o seu compromisso em matéria de parentalidade é total, a Sra. Ministra reafirmou aqui hoje, veio, no momento em que esta iniciativa veio a lume, alarmar o país quanto aos elevados e, porventura, insustentáveis custos orçamentais da medida aprovada, tendo avançado com os 400 milhões de euros. Enfim, questionamos se seria para desmobilizar um pouco os partidos e a sociedade para este debate. Esperamos que não e estamos no sentido de continuar a trabalhar para a sua implementação. Porque depois, de facto, quando confrontado o Governo com esta estimativa, apresenta um impacto que poderia variar entre os 228 e os 400 milhões de euros, consoante cenários, ainda assim sem grandes certezas, mas apontando sempre para riscos de desemprego, para riscos de promoção de desigualdades e de injustiça, sobretudo em relação às mulheres. Riscos, aliás, que a teoria económica e a experiência recente nunca vieram confirmar. Depois de ter apresentado estes dados, a Sra. Ministra referiu que seria importante continuar a aprofundar a estimação destes impactos financeiros. Gostaria de perguntar se já tem hoje alguma informação adicional, complementar, até porque, quando tivemos aqui o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, no quadro do debate de especialidade, ele referiu que a avaliação já estava feita pelo Governo e, pelo que não faria sentido o ISS fazer novas avaliações. Mas, enfim, gostaria de perguntar concretamente isso. Outra questão que também decorre dessa informação do Sr. Presidente do Instituto, relativamente aos dados sobre a partilha das licenças. Nas várias, portanto, naquelas que são as licenças partilhadas, o número de identificação de segurança social masculino é superior ao número de identificação feminino, o que é um pouquinho inesperado e até algo confuso. Portanto, gostaria, Sra. Ministra, se tivesse alguma informação sobre isto e, sobretudo, uma questão que nós colocamos e que não tivemos resposta, qual é efetivamente a partilha entre homens e mulheres naquilo que são os dias gozados por uns e por outros. Uma questão final que se prende com o tema, para nós central, que é o da partilha das licenças. E, portanto, estamos já numa fase de especialidade, num processo que visa incorporar melhorias. Contamos com um contributo de várias entidades, nomeadamente dos parceiros sociais que entendemos chamar aqui, e continuamos a afirmar, aliás, foi algo que foi sinalizado pela generalidade das entidades ouvidas, que era fundamental assegurar que, a par deste alargamento da licença, fosse assegurado a partilha da licença por todos os riscos ou potenciais riscos que possa ter. E para nós a questão da partilha da licença de parentalidade tem uma centralidade por quanto ser uma questão indissociável da igualdade entre homens e mulheres e uma forma de não potenciar situações discriminatórias no mercado de trabalho. Termino assim, concluindo, perguntando à Sra. Ministra qual é a sua visão, a visão do
Governo e a posição do Governo, mais concretamente naquilo que possam ser instrumentos ou os mecanismos que possam ser integrados já para defender esta maior partilha da licença. No fundo... Muito obrigado, Sr. Deputada. Sim, e, no fundo, saber se de facto, e registar de facto, perante a abertura que aqui nos deixou para que isso possa acontecer no quadro desta discussão. Obrigada. Muito obrigado, de qualquer Sra. modo, Deputada. ainda não atingi o tempo dado ao meu antecessor. Muito obrigada. Digamos que foi equivalente. Muito bem. Tempo agora para o Partido Chega. O Sr. Deputado João Ribeiro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os Srs. Deputados e um agradecimento à Sra. Ministra por estar aqui hoje connosco para concluirmos as audições no grupo de trabalho de alargamento da licença parental inicial. Eu fazia uma breve nota inicial, que é, já se falou hoje aqui várias vezes que isto devia ter sido discutido na concertação social, mas, como todos sabem, na concertação social nem todos os cidadãos se revêem nela. Há muitos cidadãos que são trabalhadores, não estão em nenhuma central sindical, e há muitas empresas que não fazem parte de nenhuma confederação patronal. Por isso, quando temos uma iniciativa de cidadãos, que tem 20 mil assinaturas, eu acho que não existe maneira melhor de festejar a democracia do que uma iniciativa de cidadãos. E também o PSD disse aqui que foi várias vezes acusado de ser contra. Não foi acusado, é um facto. O PSD e o CDS votaram contra uma iniciativa de cidadãos. Dizem que é uma boa iniciativa, mas votaram contra. Realmente é uma situação constrangedora, eu compreendo, mas ainda podem agora corrigir a mão e, na votação final global, votar a favor, porque realmente é uma situação constrangedora serem a favor e votaram contra, tendo a oportunidade, na especialidade, de adaptar aqui a medida. Já o PS também disse que fez muitas coisas em prol da natalidade, mas um facto é que a natalidade tem vindo a descer. Nos vossos governos a natalidade desceu. Se fizeram mal, porque o que aconteceu, a natalidade desceu. Pronto. Isto é percepções, esse é um problema, é sempre percepções o que nós temos. E realmente aqui também constatei que a Sra. Ministra, na sua apresentação inicial, falou de muitos temas bastante importantes, mas não falou concretamente desta iniciativa de cidadãos. Não sei se foi propositado ou não, e aquelas perguntas que levou a colocar são mesmo concretamente relativamente a esta iniciativa de cidadãos. A primeira pergunta é se o Governo já fez novamente as contas de saber qual o custo que realmente vão ter, se aquela previsão inicial que iam gastar o dobro do que se estava a gastar agora, se realmente já viram que houve um engano nas contas, que aquelas contas não estavam corretas, e se já conseguiram contabilizar também a poupança que vão ter com esta licença parental alargada. Ou se tem poupança ou não, ou se esperam não ter poupança nenhuma. Na nossa ponto de vista, achamos que vão ter poupança, as crianças vão mais tarde para as creches, eventualmente, vão ter menos problemas de saúde, na nossa opinião. Há muitas situações que pode haver poupança, isso foi tido em conta ou não. Depois, outra situação muito importante, já foi aqui falado, e bem, de proteger as mulheres que querem exercer o seu direito de ser mães. Eu até convido os senhores deputados a fazer um pequeno exercício. Nós aqui na Assembleia da República, quantos senhores deputados já foram pais desde que iniciou esta legislatura, e quantas deputadas foram mães? E deputados eu conheço vários. Senhoras deputadas, não conheço uma que seja mãe. Até aqui, dentro da Casa da Democracia, isso se vê, concretamente. Não é o senhor deputado está a rir, mas é um facto. E é assim que acontece. E depois também dar às mães a possibilidade de serem mães, mas também acabar com o estigma que é lançado sobre os pais que querem exercer o seu direito de parentalidade. Porque também há esse estigma. Um pai que quer exercer o seu direito de parentalidade também é visto de uma forma discriminatória na sociedade. E temos que ter isto também em conta, se o Governo já teve alguma situação para prevenir essa situação. Outra situação ainda são os trabalhadores independentes. Se o Governo também já, porque normalmente são esses que mais dificilmente, às vezes dependem apenas de um ou dois clientes, e o facto de exercerem o seu direito de parentalidade faz com que a relação profissional que existe com aquele cliente termine e vai a outra pessoa fazer, e acabam por perder o cliente e ficam completamente desprotegidos após essa licença de parentalidade ou maternidade. E, para concluir, eu gostava de ouvir
da senhora Ministra se acha realmente que esta iniciativa de cidadãos de alargamento da licença parental inicial vai contribuir positivamente para o aumento da natalidade. Ou se não, ou se acha que não vai contribuir em nada, porque também já ouvimos aqui em várias audições algumas entidades a dizer que o alargamento da licença parental não aumentava a natalidade, que é um facto, que não aumentava a natalidade. E gostava de saber a opinião da senhora Ministra e do Governo que faz parte, se acha que o haver mais condições para exercer os direitos de paternidade e de maternidade, se isso vai provocar um aumento da natalidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado por se ter cingido ao tempo que lhe estava atribuído. Passamos agora à Iniciativa Liberal. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sra. Deputada. Peço só aos senhoras e senhores deputados que evitem as conversas laterais porque perturbam quem está no uso da palavra. Sra. Deputada, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento novamente a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Agradeço a sua presença aqui, mas também gostava só de deixar claro que a presença do Governo numa audição de especialidade de uma proposta de lei na Assembleia da República não é muito habitual. Quer dizer, nós agradecemos todos os seus contributos, mas isto, de facto, é algo que não costuma acontecer, mas pronto, foi aprovado, está aqui. Mas isto para dizer o quê? Que eu gostava de apelar não tanto à senhora Ministra, mas à senhora especialista de Direito do Trabalho e de Direitos Laborais, portanto, que sei que é, exatamente para nos ajudar aqui, porque acho que este contributo de facto é útil, porque preocupa-nos a todos, obviamente, esta questão da desigualdade entre homens e mulheres. Acho que todos somos sensíveis a isto. Eu tenho algumas dúvidas que seja propriamente este aumento que vai fazer essa diferença, porque essa desigualdade existe, não é? Portanto, no limite, dizíamos, agora acabávamos com as licenças parentais e assim acabávamos com a desigualdade entre homens e mulheres. Portanto, ou seja, aqui estamos a fazer uma alteração a algo que já existe. Eu compreendo que possa existir este risco, mas nós temos assim que trabalhar então para tentar diminuir. E, portanto, a senhora Ministra há pouco falou, e nós também já ouvimos aqui noutras audições, de facto a maior parte dos direitos parentais são exercidos por mulheres, os homens ainda não estão a exercer em pleno os seus direitos, mas a verdade é que este número está a aumentar, portanto também há aqui uma transformação, e a verdade é que os homens não estão a exercer os seus direitos, porque isto também sofrem discriminação nas próprias empresas que não estão muito habituadas a que os próprios pais exerçam os seus próprios direitos, portanto, obviamente, também há aqui um caminho a fazer. E, portanto, aquilo que eu pergunto é, na sua opinião, qual é a forma certa? Se devemos aqui criar, então, licenças iguais, portanto, ou seja, aumentamos a licença da mãe e, ao mesmo tempo, damos um igual período de tempo aos pais e aqui equilibramos isto. E aqui tenho algumas vezes, já fiz estas perguntas, depois aqui se isto devia ser obrigatório, se devia ser uma escolha das famílias, mas pronto, isto é obviamente uma discussão que até noutros países onde estas licenças já existem, existe sempre esta discussão de qual é o melhor modelo. Mas, novamente, eu acho que o que temos que encontrar aqui neste processo de especialidade é a forma de mitigar estas desigualdades. E, portanto, queria saber, lá está, novamente, enquanto pessoa muito conhecedora destes temas, qual seria, na sua opinião, a melhor abordagem. E depois, não posso fugir também da questão e da pergunta das contas, porque, de facto, nós vimos serem lançados números pelo Governo, nós já discutimos isto em audições, e eu também gostava de perguntar, a pergunta já foi aqui feita, mas de facto fomos nós que até começámos com este tema, o Chega gosta sempre de se apropriar um bocadinho daquilo que os outros partidos costumam defender, mas dizer que há um custo, mas há poupanças, portanto aquilo que eu queria perguntar é se de facto isto já conseguiu ser estimado, porque nós temos custos de licenças a aumentar, mas também sabemos que se as crianças ficarem, nós já dissemos isto, se as crianças ficarem mais tempo em casa não ficam tão doentes, não existe uma necessidade de subsídios de doença, não existe, agora que temos a medida das creches gratuitas, não existe essa necessidade tão grande de lugares em creches que nós sabemos, e principalmente nos berçários, que são custos com valências com custos muito superiores a de outras valências de escola, portanto, ou seja, se existe de facto já uma previsão mais concreta, porque nós não podemos só olhar para os custos, temos que olhar para as poupanças e, portanto, queria lhe perguntar se, para tirarmos aqui um bocadinho este elefante da sala, que é a questão dos custos, e que nós compreendemos novamente que existem custos, porque obviamente se aumentamos licenças vai haver custos, mas
eu gostava de ver estimadas também as poupanças. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e também o agradecimento por ter contido dentro do tempo disponível. A palavra agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, opôs-se ao alargamento das licenças parentais, aliás, como o PSD e o CDS, que votaram contra o alargamento das licenças parentais e contra a iniciativa legislativa dos cidadãos, que felizmente foi aprovada neste Parlamento e que alarga o direito às licenças. A Sra. Ministra, um dos argumentos que... A Sra. Ministra usou 2 argumentos que eu gostaria que pudesse desenvolver. Um tem a ver com o impacto nas contas da Segurança Social. Foram apresentados 2 valores, como sabemos, mas, sobretudo, parece-nos que já foi aqui também dito que nós temos que contabilizar esse impacto. Por um lado, não é só olhar para o impacto financeiro, é olhar para o impacto no bem-estar geral da sociedade e no aumento dos direitos. Mas, mesmo do ponto de vista do impacto financeiro, que haveria que fazer contas que contabilizassem desde logo, por exemplo, o custo nas creches ou a diminuição das doenças. Isto foi dito aqui nas audições anteriores, não sei se teve a oportunidade de escutar, talvez não, mas foi dito pelas proponentes, foi dito por médicos e depois foi reafirmado também por outras entidades, que a análise dos custos tem que se ponderar aquilo que se poupa, por exemplo, nos programas das creches gratuitas, se a licença for prolongada e substituir uma creche durante aqueles meses, ou que se poupa em termos de baixas por doença e outras melhorias que podem advir de licenças mais prolongadas. O segundo argumento da Sra. Ministra foi a questão da desigualdade de género, que licenças mais alargadas poderiam estimular maior desigualdade de género. Nós colocamos essa preocupação em todas as audições, até porque nos parece, e foi isso que foi dito pela CIT e pela SIG, que este alargamento deve obedecer ao mesmo regime que já prevê em Portugal um estímulo à partilha. Mas nós, no Bloco, o projeto que apresentámos a acompanhar esta iniciativa era um projeto que previa um tempo igual e intransmissível de licenças para o pai e a mãe, os 2 progenitores. E também achamos que isso pode ajudar a combater a desigualdade e a uma distribuição mais equilibrada dos cuidados às crianças, entre o pai e a mãe ou entre os 2 progenitores. E, por outro lado, entendemos que deve até ser aumentado a licença obrigatória, ou seja, aquela que as pessoas utilizam e que não é suscetível à pressão, seja económica ou empresarial, para não ser utilizada. E também gostava de saber o que é que pensa sobre isso. Agora, o que nós achamos é que estes argumentos não podem ser argumentos para nós não alargarmos a licença e não reconhecermos mais direitos, porque nós temos que fazer caminho, garantindo, obviamente, a sustentabilidade da Segurança Social, isso não está em causa, obviamente, e garantindo a promoção da igualdade, porque nós também achamos que é uma preocupação que deve estar presente em todo o desenho das leis. Um pequeno comentário, agora já não é para a Sra. Ministra, mas para a deputada Ofélia Ramos. Há 2 diferenças entre nós. Eu utilizo o meu mandato no Parlamento para votar a favor do alargamento das licenças parentais. A senhora deputada utiliza o seu mandato para só pôr e tentar impedir o alargamento das licenças parentais. É exatamente o que aconteceu nesta iniciativa legislativa de cidadãos. A segunda diferença, senhora deputada, é que a senhora deputada disse uma mentira. E talvez a senhora disse uma mentira total. E talvez a senhora ministra, que é uma eminente jurista da área do trabalho, lhe possa explicar, por exemplo, a diferença entre o contrato de trabalho por conta de outro e uma comissão de serviço. Porque, de facto, esta legislação que nós estamos... Porque, de facto, a senhora ministra talvez possa explicar, é que justamente quando há comissões de serviço que estão associadas a mandatos, elas terminam quando esses mandatos se extinguem. E essa é uma das diferenças, e tem uma série de diferenças, aliás, que a senhora ministra também conhece, do ponto de vista das obrigações. Mas também há uma terceira diferença, é que eu não só utilizo o meu mandato para defender
os direitos dos trabalhadores e os direitos também das trabalhadoras grávidas, puérperas, lactantes, como sou o primeiro a criticar quando esses direitos não são respeitados, seja onde for, inclusive nas organizações de que faço parte. Creio que certamente a Sra. Deputada Ofélia Ramos não teria as mesmas atitudes. Mas, Sra. Ministra, aqui o que nós estamos a discutir... Eu peço desculpa, não pode haver... Eu parei o cronómetro, não pode haver diálogo porque senão não nos entendemos. Obrigado. Obrigado. O que nós estamos a discutir é o alargamento das licenças parentais. Nós votamos a favor, o PSD e o CDS votaram contra. Na audição com a Sra. Ministra, gostávamos de saber porque é que o Governo também alimentou uma hostilidade em relação a este alargamento e quais são as preocupações que devem presidir ao reconhecimento de mais direitos. E nós estamos aqui para lutar por mais direitos para os trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, agora seria a vez do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia, que não está na sala. Portanto, vamos passar à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes do LIVRE. Se, entretanto, ele chegar, falará depois da Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, ou então depois devolveremos a palavra à Sra. Ministra. Sra. Deputada tem a palavra, 5 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, obrigada por estarem connosco a estas horas da noite. O LIVRE considera que a licença parental não é apenas um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, é também um direito das crianças, ou seja, as crianças têm o direito a ser acompanhadas pela sua família no início da sua vida em família, sejam amamentadas ou não, sejam adotadas, é um direito das crianças e é assim que nós temos de ver a discussão sobre o alargamento da licença parental, temos também de nos focar no direito das crianças. O LIVRE defende propostas muito mais ambiciosas do que hoje estamos aqui a discutir, que na verdade é um aumento da licença parental em 2 meses, face àquilo que existe hoje. Também acompanhamos a necessidade de garantir a possibilidade para as mães que queiram e possam poderem amamentar durante 6 meses, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, e que a decisão de ficar mais tempo ou não de licença não seja condicionado pelo rendimento, porque sabemos que quando as licenças não são pagas a 100% ou próximo do valor que é o rendimento habitual da família, também há mais dificuldade em usufruir da licença e do direito que as pessoas têm. É verdade que a partilha das licenças tem aumentado, e isso é um bom dado, mas também sabemos empiricamente, porque não temos os dados ao dia, que as mães tiram mais tempo de licença do que os pais. E, portanto, também temos o receio que o alargamento da licença parental, tal como está, possa agravar a desigualdade de género, mas é por isso que nós também estamos aqui, para trabalhar na especialidade, para garantir que a lei é aprovada de uma forma que seja mais benéfica possível. E, portanto, temos receio que este mecanismo, que este alargamento de 2 meses venha transformar aquilo que será o habitual, que será as mulheres tirarem 5 meses e os homens tirarem o primeiro mês e depois o último mês, portanto 5-2, e num alargamento pode ser fácil de imaginar que as mulheres passam a tirar 7 e os homens 2, portanto aumentando a desigualdade de género. Mas, por outro lado, também sabemos que, havendo um aumento da licença parental, também é mais fácil às famílias jogarem com o tempo que têm e conseguirem repartir de forma mais equilibrada. Porque a verdade é que 5 meses na vida de um bebê é muito pouco tempo. Mesmo para uma mulher que está a amamentar, é natural que queira estar esses 5 meses o tempo todo com a criança. E, portanto, aumentar a licença parental também pode permitir que haja aqui um maior jogo do tempo e, portanto, na verdade, que a partida seja mais equilibrada. Mas cabe-nos a nós também desenharmos a licença parental e todas as outras políticas para combater esta desigualdade de género e fomentar um maior cuidado por parte dos homens e dos pais. E, portanto, gostava de perguntar à Sra. Ministra o que é que considera que poderia ser feito para aumentar o usufruto de licença também por parte dos pais. E deixo aqui alguns exemplos. Por exemplo, a licença exclusiva do pai não corresponde, na sua totalidade, ao período obrigatório da mãe. Se nós conseguíssemos aumentar a licença exclusiva do pai, conseguimos garantir que, pelo menos no tempo em que a mãe está obrigatoriamente de licença, o pai também pode estar, e depois a continuidade natural até poderia ser o pai continuar a estar de licença e não a mãe, porque, na verdade, o que nós estamos a fomentar com a maneira como está neste momento é que a mãe continue a sua licença além do período obrigatório.
Por outro lado, podemos continuar a aumentar os incentivos para que haja uma maior partilha e, portanto, também foi isso que o LIVRE apresentou no seu projeto de lei que foi chumbado. E depois há outras medidas, por exemplo, temos a dispensa para a aleitação, que não temos os dados de como é que é utilizada entre homens e mulheres, desconfiamos que é muito mais usada por mulheres, mas também não há um incentivo a que seja repartida. Portanto, poderia haver um incentivo a que fosse repartida, havendo, por exemplo, mais 1 hora de dispensa, caso a dispensa para a aleitação fosse repartida entre homens e mulheres, por exemplo. E como isso, outros mecanismos de partilha de direitos e de licenças ao longo da vida de uma criança podem ser feitos para corrigir esta desigualdade de género que continua a existir. Por outro lado, gostava de perceber, porque no ofício que foi enviado pelo Governo com os custos foi indicado que consideram implementar medidas para mitigar possíveis efeitos adversos na ligação dos progenitores ao mercado de trabalho, especialmente para aqueles com situações laborais menos estáveis, e, portanto, queria perguntar quais são as medidas consideradas na análise elaborada. Não vou repetir a pergunta dos custos, e gostava de perguntar também se não considera que é muito importante conseguir garantir que as pessoas não usam uma licença menor do que custariam, vou mesmo terminar, porque as licenças mais alargadas não são pagas a 100% e, portanto, se isso não é um fator de desigualdade também entre famílias e entre crianças que têm, na verdade, acesso a pais com licenças diferentes. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. No impedimento do Partido Comunista de estar presente, passaremos, então, ao período de resposta conjunta por parte da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Tem um tempo de 10 minutos e passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria aqui fazer 2 ou 3 considerações preliminares, mas também que respondem globalmente a questões colocadas por vários senhores deputados que enfim, coincidiram na colocação das questões. Primeiro, deixar claro que o Governo, como é evidente, não secundariza uma iniciativa legislativa que venha de um grupo de cidadãos. O Sr. Deputado referiu, ficou talvez com essa dúvida, mas eu esclareço já a dúvida de modo algum. Os projetos de diploma que chegam aqui, chegam pelas vias que têm que chegar e a iniciativa de cidadãos é, aliás, uma prova de elevada maturidade da nossa democracia não queria deixar de o dizer. Se na minha intervenção inicial isso não ficou claro, peço que considere absolutamente clarificado. O que acontece é que nós viemos aqui a prestar os esclarecimentos numa solução que não é, aliás, muito habitual, mas o Governo vem aqui sempre que é chamado a vir aqui. E, portanto, neste caso, foi chamado pela bancada parlamentar do PSD e, portanto, vem aqui, como que sempre que vem, quando é chamado por qualquer bancada parlamentar. Aliás, este Ministério vem muitas vezes aqui, como os senhores deputados sabem, e permanece aqui, como hoje, por exemplo, aconteceu mesmo a esta hora, que exige de todos vós maior paciência. Portanto, gostava de deixar este ponto claro. E porque o Governo vem aqui nesta qualidade para ser ouvido, naturalmente eu pronunciei-me na minha alocução inicial nos precisos termos em que fui chamada, ou seja, para ser ouvida no âmbito da proposta do projeto de lei da iniciativa de cidadãos que temos em cima da mesa. E, portanto, este projeto de lei é um projeto cujo fundamento é a amamentação. Ou seja, e nesse sentido, sendo o fundamento a amamentação natural, por uma recomendação muito recomendável da OMS, passo o pleonasmo, é isto que nós temos em cima da mesa. E, naturalmente, isso é que nos parece pouco, não que não seja muito importante a amamentação natural. Eu gostava, mais uma vez, de não ser mal, de me expressar bem. Não que a amamentação natural não seja importantíssima, mas
porque é um valor a ponderar entre outros valores e, portanto, enfim, o valor acrescentado da contribuição do Governo para esta discussão foi relativamente a esta proposta concreta que está em cima da mesa, sobre a qual fomos chamados a dar a nossa opinião, porque neste caso é só isso, não é? A Assembleia é soberana, é que deve, independentemente do valor iminente da amamentação, devem também ser ponderados outros valores, que eu tive aqui a atenção, que eu chamei aqui à colação. Isto deve ser apreciado numa perspectiva integrada de medidas que promovam a conciliação equilibrada das responsabilidades familiares e profissionais por pais e mães, e, portanto, há outros valores que tornam este projeto, do nosso ponto de vista, precipitado. Depois, também, metodologicamente, gostaríamos de levar à concertação social, porque todos os senhores deputados que intervieram chamaram a atenção para a complexidade deste projeto. E este projeto entrou aqui para a complexidade das questões envolvidas aqui. E este projeto apareceu na Assembleia como algo muito simples. Tratava-se apenas de estender o que já está em mais 2 meses. Mas, na verdade, as intervenções dos senhores deputados revelaram quão complexa é esta temática. E é por ser assim complexa que nos parece ao Governo que temos que ter calma aqui, que é benéfico levar à concertação social, e peço muita desculpa, mas isto não tem nenhuma comparação com outros diplomas que nós, nomeadamente o que tivemos a discutir anteriormente, que nós não levámos à concertação social por absoluta falta de tempo, estávamos a entrar em processo de infração, e quer dizer, já tínhamos lá bastantes, não queríamos mais um, e enquanto eu estiver à frente do Ministério do Trabalho, não haverá processo de infração na transposição de diretiva, e foi apenas por essa razão. E, além disso, é um assunto muito, acho que é um assunto que não é muito problemático. Este, pelo contrário, é muito problemático. Evidentemente que o processo legislativo, se há uma iniciativa de cidadãos, não passa pela concertação à partida, mas, e por isso os senhores deputados, se me permitem, fizeram muito bem em chamar aqui também as entidades, não é? Portanto, ultrapassaram isso. Se isto fosse da iniciativa do Governo, dada a complexidade do tema, e o facto de também significar que altera o Código do Trabalho, seria de toda a conveniência levá-lo à concertação social. E falo-íamos integrado em várias matérias de promoção da conciliação equilibrada entre homens e mulheres das responsabilidades familiares. E, portanto, foi nesse sentido que disse. Não quero evitar a questão dos custos que perguntaram, para também contextualizar. Quando o Governo fez a pergunta ao Parlamento se isto seria aprovado rapidamente e suscitou a questão dos custos, era porque nós estávamos a elaborar um orçamento de Estado. E, portanto, se estivesse para ser aprovado, e justamente porque isto não é uma iniciativa do Governo, e, portanto, o processo legislativo estava absolutamente independente de nós, se estivesse para ser aprovado a tempo do orçamento, teríamos que ter a previsão orçamental, que não tínhamos. E, portanto, estávamos ainda numa fase incipiente e eu avancei ali um primeiro número que determinou-se, enfim, saiu de um primeiro cálculo que nos forneceram os serviços, neste caso, o Instituto da Segurança Social, mas que depois foi pensado também para outras variáveis e, portanto, deu uma grande variação, já não sei se era 228 e 400 milhões. Neste momento, nós já temos um cálculo mais certo, que fixa mais próximo do primeiro número que eu dei aqui, cerca de 230 milhões. Mas eu devo chamar a atenção para que este cálculo não deve ser considerado definitivo, porque, como os senhores deputados muito bem disseram, há aqui muitas variáveis. As famílias tirarão ou não tirarão. Também há poupanças porque as crianças não vão para a creche. Portanto, e isso nós não podemos saber à partida, porque isto é uma opção, no fundo, das famílias, se vão utilizar ou não vão utilizar e como é que vão utilizar. Há, contudo, um dado que eu acho que os senhores deputados não referiram e que nós também ponderamos.
infelizmente, muitas trabalhadoras ou não veem os seus contratos renovados nesta situação ou são despedidas. Eu trouxe aqui os números só de 2024, os pude apurar. São números objetivos, não é? E, portanto, estas trabalhadoras, potencialmente, o perigo em que elas estão estende-se 2 meses. Vou dizer isto de forma simples. Estas trabalhadoras vão gastar também ao Estado muito em subsídio de desemprego. Isto esperando que tenham direito a ele. Mas se tiverem os custos de subsídio de desemprego, acresceriam aqui. Eu não sei quanto são. É tão incerto como saber os custos da creche. É tão incerto. Só gostava que tivessem também esta variável, porque há um risco de desemprego nestas situações, de mães que estão fragilizadas, os números provam-no, seja por os contratos terminam, seja por são despedidas, e isto é factual, e, portanto, manter-se isto mais 2 meses vai aumentar esse custo. Eu não sei se isto também, permite-me responder esta parte, eu não sei se isto vai, não temos elementos para saber se isto vai aumentar a natalidade ou não. Tenho a certeza que o desemprego não aumenta a natalidade, isso tenho a certeza, porque os casais que estão desempregados pensam 2 vezes antes de ter outro filho, porque não têm como manter. E, portanto, o desemprego, sim, esta medida especificamente não. Quanto a medidas, vou já terminar, estou a chegar ao meu tempo, julgo eu. Já passei? Não? Ok. Pronto, é que hoje foram muitas e eu baralhei-me entre uma e outra. Só dizer, quanto a medidas alternativas, eu espero que na especialidade os senhores deputados pensem em medidas alternativas que efetivamente promovam a conciliação equilibrada entre homens e mulheres. Seja a repartição, ao mesmo tempo, seja aumentar a possibilidade destas licenças a tempo parcial, divisão. Agora, não é isso que está aqui em cima da mesa. E aquilo que nós viemos aqui apreciar foi o que estava aqui em cima da mesa. E dentro daquilo que estava em cima da mesa, de facto, é muito mais perigosa esta iniciativa tal como está. Portanto, não posso ser mais transparente do que fui. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de terminarmos a reunião, um pequeno off-topic, se me permitem, e tem a ver com o Sr. Deputado José Moura Soeiro, e, enfim, é uma nota pessoal, mas também institucional, irá abandonar-nos em breve, após cerca de uma década como deputado e sempre nesta comissão, abrangeu quatro legislaturas na Comissão de Trabalho, e agradecer o papel relevante que desempenhou nestas diferentes legislaturas nesta Comissão de Trabalho, com toda a divergência que é própria do contraditório parlamentar, mas acho que dignificou bastante este Parlamento. Eu gostava de desejar felicidades pessoais e profissionais, novas funções letivas e académicas. Bem-haja. Sr. Ministro, deseja dizer alguma coisa também? Com a benevolência do Sr. Presidente, também para expressar votos de felicidade ao Sr. Deputado. Separa-nos um mundo, às vezes, nas nossas concepções, mas não na cordialidade com que sempre nos tratamos. Muito obrigada. Está terminada a reunião. Muito obrigado.